E nesse momento, você já queria, assim, se transformar em um homem ou ainda não? Ou isso não passava ainda na sua cabeça? Então, logo eu começar a me relacionar com mulheres, eu ainda tinha em mente que eu estava no corpo errado e conheci um homem trans, né, nesse local, nessa praça. Conheci um homem trans, tive um relacionamento com ele, com a pessoa, e aí eu descobri que eu poderia, sim, me tornar um homem, né? Pelo menos fisicamente. E aí aí eu já cortei o meu cabelo, eu tinha 14 anos, uma criança, né? Sem o consentimento dos meus pais, cortei o meu cabelo. Eu já trabalhava nessa idade, então eu mesma comecei a comprar roupas masculinas para mim. E foi uma guerra travada em casa. Aí começou muitos problemas na minha vida, porque a minha família não aceitou fácil, né? Demorou muitos anos para principalmente a minha mãe aceitar. E aí eu comecei a dar trabalho devido à rebeldia, eu comecei a beber, então eu estava com problema com bebidas, eu chegava bêbada em casa, e minha avó começou a não aceitar essa situação, me botou para fora de casa, voltei a morar com a minha mãe, e a minha mãe bebia muito, então sempre... Aí eu comecei a beber com a minha mãe, nós duas bebemos juntas, as duas bêbadas, e a gente brigava, e muitas das vezes minha mãe me agredia, e foi foi horrível esse tempo da minha vida, porque minha mãe não teve sabedoria, e eu muito menos, eu não queria respeitar ninguém, né? Eu achava que eu estava certa e que todo mundo tinha que me engolir daquela forma, e não é assim. As pessoas que assumem a homossexualidade, elas têm que se conscientizar de que os pais também precisam serem respeitados, né? Da mesma forma que é difícil, né, para a pessoa se aceitar, é para os pais também, né? Nem todo mundo consegue. E tem que respeitar, os filhos têm que respeitar os pais, sim. Mas eu não respeitei. E, bom, continuei levando a minha vida de uma forma inconsequente, completamente irresponsável. E aí minha mãe começou a me proibir de sair de casa, e eu comecei a fugir de casa para ter relacionamentos com as pessoas, com as meninas, com as mulheres. Só que uma mulher só não bastava, e de uma mulher eu já ia para outra, enganava todo mundo, enganava as mulheres com as quais eu me relacionava. Então, assim, a gente acha que é amor, mas primeiro a gente se engana, engana outras pessoas, porque não é amor. A gente acha que é amor. E aí a Bíblia está aí para nos mostrar como amar, porque enquanto a gente não tem conhecimento, né? O próprio Deus, que é amor, ele nos ensina como amar na sua palavra, né? E aí eu achava que estava feliz, que aquilo era liberdade, né? Conheci as drogas, conheci a maconha primeiro, porque eu comecei a ficar depressiva devido às circunstâncias, à forma que eu levava a minha vida, né? E as rejeições que eu comecei a sofrer, términos de relacionamentos, porque eu tinha uma dependência emocional muito forte nas mulheres que eu me relacionava. Então, virou idolatria também, né? Uma das consequências da homossexualidade também é idolatria, porque tudo que você coloca à frente de Deus na sua vida se torna idolatria. Um abismo E chama eu não outro, me né? via, exatamente. Eu não me via mais sem mulheres. Então, eu não sabia lidar com os términos. Quando uma pessoa ela não queria mais se relacionar comigo, eu perdia o meu chão, eu perdi o propósito de vida. E tentei me matar muitas vezes por isso. Por uma pessoa querer terminar comigo, simplesmente. E eu era muito carente afetivamente. Eu buscava isso nas mulheres. Então, aquele sentimento de rejeição, quando a pessoa rompia comigo, para mim era o fim do mundo. Eu não sabia lidar, né? E assim, da maconha, eu fui para cocaína. E da cocaína, algo muito interessante que hoje eu noto que eu passava, era um pedido de socorro tão grande, pastor Leandro, que quando eu cheirava a cocaína, né, eu usava essa droga,
era um pedido de socorro porque eu desabafava para todo mundo que eu conhecia. Eu contava a minha vida desde o início para todo mundo. Eu podia conhecer o Senhor hoje, agora. Eu iria contar a minha vida desde o dia que eu nasci. E chegava no final da noite, a pessoa não tinha uma resposta para me dar, porque ela estava na mesma situação que eu. E era um cego guiando outro cego, não tinha como, né? Mas eu vivi assim por muito tempo mesmo. Porém, Deus, ele é tão misericordioso que ele colocou uma missionária na minha vida. E aí essa missionária foi usada por Deus muitas vezes para falar das promessas do Senhor na minha vida. Promessas que eu vivo hoje, graças a Deus. Mas por muito tempo eu rejeitei, porque as mulheres estavam à frente de Deus na minha vida e eu falava isso, porque eu ouvia os pastores pregar que a homossexualidade é abominação e que se não houver arrependimento, vai para o inferno, a condenação. E eu não queria isso, eu não entrava na minha mente. Como que Deus me criou assim, eu nasci assim, e Deus simplesmente não me aceita assim, né? E aí eu preferia, eu falava com Deus, eu falava, então se o Senhor não me aceita assim, eu prefiro ficar com as mulheres do que o Senhor. Eu não quero, eu negava, eu não quero. E eu vivi as consequências disso, né? Foi um momento muito triste. Eu tentei me matar diversas vezes, de diversas formas diferentes, mas o Senhor, ele sempre usou alguém para impedir que isso acontecesse. E comecei a frequentar uma igreja evangélica que essa missionária ia, e eu era tomada pela presença de Deus de uma forma sobrenatural. E aí eu comecei a comparar, que aquela presença que eu sentia na Umbanda, eu não sentia, aliás, que eu sentia na igreja, eu não sentia na Umbanda. E aí eu comecei a me questionar, será realmente que Deus está na Umbanda? Porque eles dizem que sim, mas eu não sinto a mesma presença. Mas nessa época, você já estava com um corpo assim transformado? Você já estava com uma aparência totalmente de homem ou ainda não? Ainda não. Eu cortei o meu cabelo com 14 anos, mas deixei crescer de novo por conta da minha família. Tá. Né? E por ser menor de idade, eu preferia assim. Mesmo eu infeliz, porque eu fiquei infeliz por isso. Eu passei a odiar o meu corpo. Eu odiava tanto o meu corpo que eu dava soco nos meus seios. Eu queria arrancar, tirar os meus seios com a faca. Eu queria. Eu odiava o meu corpo. Mas eu ainda não tinha iniciado a transição. Eu iniciei a transição com 18 anos. E esse conflito, né, Jennifer, que você passava, eu acho que muitos homossexuais eles passam, que eu nasci num corpo errado, não é? Eu estou num corpo errado. E esse conflito, ele deve gerar, assim, um problema emocional gigante, né? Um desgaste emocional, um conflito da pessoa com ela mesma. Não é? Imagina a luta que você passou e que tantas outras pessoas estão enfrentando a mesma situação hoje. Então, realmente é conflitante mesmo, porque você tem dificuldade de se aceitar, e aí não vem também a aceitação das pessoas, nem da sociedade, de uma forma fácil, e tudo isso machuca muito. Eu sofri muito por isso, muito mesmo, porque eu acreditava fielmente que eu tinha nascido no corpo errado, e hoje nós vemos uma sociedade que está normalizando essa questão, né? Nós já vemos aí as ideologias ganhando cada vez mais força, principalmente trabalhando isso nas crianças, né? Já querendo normalizar isso. Não, você nasceu assim mesmo, é normal, Deus te fez assim mesmo, e Deus é amor, e Deus vai te aceitar assim, e você, né? E, na verdade, a realidade não é essa.